Núcleo de Qualidade da Energia Elétrica da Universidade Federal de Berlândia. Nós estamos aqui no campus Umuarama da Universidade Federal para a aplicação de uma determinada metodologia que visa compartilhar a responsabilidade harmônica. Nós fizemos outros 2 vídeos onde nós explicamos as partes do filtro harmônico sintonizado em uma frequência e também em relação à aplicação da metodologia propriamente dita. Tá? Nesse vídeo nós vamos fazer uma discussão acerca da chamada ressonância harmônica ou da ressonância dos circuitos elétricos. Nós temos aqui então um painel de controle, nós temos aqui 3 reatores, esses reatores têm a particularidade de multissintonias, e nós temos aqui um banco de capacitor que está com conexão dupla estrela isolada. A aplicação aqui está sendo feita em 220 volts. Tá? O que é a ressonância harmônica ou ressonância em circuitos elétricos? A ressonância é justamente quando nós temos uma condição onde o XL representativo dos reatores é igual ou muito próximo ao XC representativo dos capacitores. Ou seja, JXL menos JXC é praticamente nulo. O que vem a ser, o que vai contribuir com o XC? O XC tem como contribuição a capacitância dos elementos capacitores. O que vai contribuir com o XL? O XL tem como contribuição a indutância dos reatores, bem como elementos que estejam em série, tal como esse cabo aqui. Tá? Apesar de que o cabo, a contribuição é bem baixa, mas há também possibilidade de contribuição para a frequência de ressonância. Isso vai ocorrer numa determinada frequência em específico. Tá? Nesse momento, nós estamos com equipamento com possibilidade de multissintonias. Nós temos aqui embaixo 23 taps, na parte de cima são 13 taps. Isso nos dá uma possibilidade, até mesmo jampeando, fazendo o jampeamento total, dá uma possibilidade de mais de 330, vamos falar assim, posições diferentes. Ou seja, a gente tem como fazer uma varredura muito boa em termos de variação de indutância. Essa variação de indutância faz com que haja uma variação, consequentemente, do XL. Variando o XL, uma vez que o XC é o mesmo valor, nós temos então uma possibilidade de variação da sintonia do filtro em termos de frequência, em termos de ordem harmônica. Nesse momento, o filtro está ligado e está sintonizado na 5ª ordem harmônica. O que quer dizer, então, uma ressonância de 5ª ordem harmônica? Quer dizer, então, que o XC do banco de capacitor é praticamente igual ao XL da parte indutiva. Esse XL, por sua vez, é tanto uma contribuição dos reatores quanto também do cabo de conexão. Tá? Lembrando que a ressonância, e é isso que nós queremos fazer a discussão aqui nesse vídeo, que a ressonância ela sempre tem que ser vista a partir de um determinado barramento, a partir de uma determinada posição no circuito elétrico, a partir de uma determinada posição no sistema elétrico. Tá? E nesse caso a ressonância está ocorrendo justamente na 5ª ordem, na posição de conexão do filtro harmônico, ou seja, numa tensão numa baixa tensão, tá? Então, essa é a ressonância que está sendo observada nesse instante. Tá? Eu vou colocar agora as informações do Fluke e vamos fazer uma discussão de ressonâncias que podem ocorrer caso a gente varie aqui, no nosso caso, os TAPs, ou caso a gente varie o ponto de observação. Esse aqui então é o medidor que está medindo justamente
o ponto de conexão do filtro harmônico. Aqui nós temos as tensões sendo observadas. Conforme já era esperado, a tensão harmônica de quinta ordem, dado que o filtro está ligado, ela está praticamente igual a zero. Caso o filtro estivesse desligado, ela estaria num valor ali de 2%, não é uma tensão muito alta, tá? 1,8%, 2%. Tá? Mas o objetivo aqui é justamente mostrar a questão da ressonância. E vamos verificar o que está acontecendo com a corrente. A corrente de quinta ordem está uma corrente de cerca de 50%. Vou colocar aqui para a gente verificar o valor dessa corrente em ampere. Tá? A corrente em ampere está dando 48 amperes. Mesmo porque a fundamental está próximo de 100 amperes, então nós temos aqui cerca de 50 amperes aqui, 50% de corrente de quinta ordem nas 3 fases. Tá? Então vou voltar aqui para a tensão e uma tensão muito baixa. Esse é então a visão do filtro harmônico. Vou colocar aqui a tensão, certo? É uma tensão bem senoidal. Verificando aqui a corrente, é uma corrente com uma característica de forte de quinta ordem harmônica. Tá? Pegando aqui apenas, no caso, a fase A, para a gente poder observar de uma forma mais vamos falar, específica, né? Aqui a gente consegue visualizar com mais facilidade a corrente de quinta ordem. Então, nesse momento, a gente tem um filtro de quinta ordem sintonizado, o qual está sendo colocado, a gente está avaliando, né, a ressonância desse filtro no ponto de conexão do mesmo. O mesmo está conectado aqui no painel. Tá, o barramento está aí em cima, e nós estamos verificando a ressonância desse elemento a partir do ponto de conexão. Então ele está muito, vamos falar assim, ele está ajustado para que nesse ponto de conexão, nessa ordem harmônica, o XC seja praticamente igual ao XL. Dando continuidade, agora nós estamos então com esse ajuste de TAP no nosso reator. Então o L do reator tem um determinado valor que está ressonando com o banco de capacitor. O que nós vamos fazer? Nós vamos diminuir o L do reator, ou seja, a indutância desse reator. Essa indutância vai ser reduzida de tal maneira que a indutância do transformador que faz a conexão da baixa tensão para a média tensão possa entrar complementando a nova indutância que está aqui sendo colocada, certo? De maneira que a ressonância ocorra novamente em quinta ordem harmônica. No entanto, ao invés dessa ressonância ocorrer na baixa tensão, tal como está acontecendo agora, que ela venha a ocorrer na média tensão. Quando isso acontecer, em 13.8, quando isso acontecer, quer dizer que o caminho de baixa impedância será feito entre a média tensão, certo? E o nosso filtro aqui harmônico, tá? Ou seja, vamos só imaginar o seguinte, vamos imaginar que o filtro aqui agora, né, a ressonância ocorra no seguinte, só é um exemplo numérico, que a ressonância ocorra 3 mH, tá, para o L, enquanto nós temos ali, né, um C que vai fazer uma ressonância com esse 3 mH na quinta ordem, na baixa tensão. Nós vamos dizer que o transformador represente uma indutância de 1 mH. O que nós vamos fazer aqui na prática? Nós vamos pegar esse filtro, esse reator, passar de 3 mH para 2 mH, certo? E de tal maneira que os 2 mH do filtro em série com o transformador que vai estar com 1 mH, venha a levar o sistema a uma ressonância novamente. Só que nesse caso a ressonância continua sendo de quinta ordem,
No entanto, ao invés dessa ressonância estar acontecendo entre um barramento de baixa tensão e o nosso filtro, vai estar acontecendo entre um barramento de média tensão e o transformador e o filtro harmônico. Agora nós estamos com o filtro com ressonância na média tensão, tá? E naquela outra medição, quando a ressonância ocorria na baixa tensão, a gente tinha uma corrente na ordem ali de 49, 50 amperes. E agora, quando a ressonância está na média tensão, a corrente está na ordem aqui de 70 amperes na fase A, na fase B 58, 59 amperes, na fase C 63 amperes, ou seja, nós temos agora uma situação onde a ressonância ela ocorre numa barra que tem um conteúdo harmônico mais relevante, né, em termos vamos falar assim, de magnitude, né, de tal modo que quando a ressonância ocorre nessa barra, a corrente a ser drenada para o filtro é uma corrente maior, né, do que aquela quando a gente está medindo na baixa tensão, tá? Então, nós podemos verificar agora, por exemplo, a tensão em si, né? No primeiro momento eu não medi, eu não mostrei, mas a tensão do filtro quando ele estava com ressonância na baixa tensão, ele estava com a tensão na faixa de 0,6, 0,7 volts. Sem o filtro estava com a tensão de 1,3 volts. Agora com o filtro, mas numa ressonância na média tensão, a tensão está em 2,1 volts. Ou seja, esse filtro configurado nesse formato aqui, com uma ressonância num lugar diferente da qual ele foi colocado, ele faz com que a medição de tensão no ponto de acoplamento dele seja até maior. Ou seja, é uma situação onde o filtro harmônico está elevando a tensão harmônica, tá? E está com uma corrente sendo drenada de um ponto, vamos falar assim, adjacente à sua conexão, tá? Então é algo muito interessante, né? A gente está verificando essa situação, onde nós temos uma ressonância com o mesmo equipamento, mas na mesma ordem, só que considerando um ponto diferente, né, na qual ela está sendo feita. Eu vou dar um pause aqui para mostrar a configuração do filtro. Essa é a configuração aí do filtro agora, e essa configuração ela é ligeiramente diferente da outra, né, levando em consideração que nosso objetivo é justamente que esse equipamento em série com a impedância do filtro faça uma ressonância com banco de capacitor na média tensão, tá? Mas isso pode levar a danos, a problemas. Caso isso venha a ocorrer de forma, vamos falar assim, aleatória, ou mesmo de forma acidental, sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque nessa circunstância a gente vai estar passando pelo filtro uma corrente muito maior e, consequentemente, a tensão em cima dos bancos de capacitores vai estar numa tensão bem maior que, às vezes, até mesmo a qual ele foi projetado, tá? Levando à queima do banco de capacitor. Mas na nossa situação aqui, nesse experimento aqui em Uberlândia, nesse momento, a gente tem que lembrar que nós estamos num ambiente de ensaios, onde o equipamento ele é um equipamento de 400 kVAR, e o qual está sendo utilizado, subutilizado, né, em termos de potência, que ele está com uma potência apenas de 40 kVAR. Ele foi feito para 690 volts, a gente está aplicando 220 volts fase. Ou seja, apesar da existência de eventuais ressonâncias, nós não temos qualquer problema, corremos qualquer risco de queima de unidades de banco de capacitor ou mesmo a sobrecarga do equipamento. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo é em relação ao transformador de conexão. É um transformador de 750 kVA, que no momento está com uma potência muito abaixo da qual ela foi feita,
tá? Ou seja, com esse vídeo, com esse experimento, nós queremos mostrar que o filtro harmônico, né, ele é um equipamento que causa ressonância, mas pode causar ressonâncias diversas ao longo do sistema. Pode ocorrer, por exemplo, de um filtro ajustado aqui na baixa tensão, né, com uma ressonância, por exemplo, na quinta ordem, certo? A gente ter outras ressonâncias ocorrendo também nele, certo? Mas que essas ressonâncias muitas vezes elas não são um problema, por quê? Porque ocorre muitas vezes em ordens harmônicas na qual não existe uma relevância em termos de distorção, tá? Então isso aí é um vídeo, no caso de um experimento produzido aqui pelo Núcleo de Qualidade de Energia Elétrica da Universidade Federal de Uberlândia.